Olá, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para você o equipamento elétrico Rancha CPDS-18. Esse equipamento aqui, ele já apresenta uma particularidade que ele é um pouco menor, ele tem um entre-eixo menor, ele é mais estreito e comumente as pessoas falam, eu quero aquela empilhadeira de 3 rodas. Na verdade ele tem 4 rodas, mas as 2 rodas traseiras elas são centralizadas, tá? Então, você observa, tem toda uma estrutura de um equipamento contrabalançado, mas ele é um pouco menor porque tem uma aplicação específica para eles, operações com corredores operacionais, com algumas restrições, né, de espaço, enfim, e necessita de movimentações ágeis. Então esse aqui é um equipamento para 1,8 toneladas, né, 1.800 quilos, com torre triplex, e eu já vou discorrer um pouco sobre isso, mas vamos começar aqui pela cabine, né? Então, de início, vamos começar pelo banco. Nós temos aqui um banco também com full suspension, né? Então, a gente tem toda a questão dos ajustes de encosto de coluna, apoios de braço ajustáveis, né? Então, para fazer o ajuste da altura desse apoio de braço, é só girar essa engrenagemzinha logo abaixo. Então, se eu quero deixar mais alto, eu giro para um determinado sentido. Se eu quero baixá-lo, eu vou girando no sentido oposto e ele vai baixando, ok? Temos também aqui o sistema de regulagem de amortecimento, né? Então, para fazer o ajuste, eu puxo esta alavanca e giro esta manivela no sentido horário ou anti-horário. Notem que se eu girar no sentido anti-horário, o ponto vermelho aqui, ó, ele vai se deslocar para um pezinho menor. O que isso quer dizer? Que ele vai ficar mais sensível à absorção dos impactos, então ele fica mais maleável, mais macio. Então, se eu quero que ele fique um pouco mais firme, eu vou girar no sentido horário. E quando estou girando no sentido horário, notem que o ponteiro vermelho vem se deslocando para a parte de peso maior. Então é bem autoexplicativo para fazer todo o ajuste. Lembrando que esse ajuste o operador precisa fazer fora do banco, tá? Não recomendamos fazer em cima do banco. Então ele sai e ele vai ajustando, vai testando conforme ele entenda que aquilo ficou melhor para ele operar o equipamento. Terminou de fazer o ajuste, recolhe a manivela e pronto. Esses apoios são rebatíveis, né, tanto um quanto o outro. Cinto retrátil, né, ó, ele é retrátil, ok? Deixa eu acessar aqui a cabine do equipamento. Então eu já puxei todo para trás, alça para fazer o apoio, né, para poder posicionar corretamente o pé no estribo e acessei o cockpit. Vamos lá. Aqui nós temos a coluna de direção. Na coluna de direção, na minha esquerda, nós temos esta alavanca que é do sentido de tração. Ela posicionada ao meio está no neutro. Se eu quero ir ao sentido da carga, ao sentido do garfo, eu pressiono, eu empurro ela para frente, certo? Tem um F aqui, ou seja, frente. Se eu quero ir para trás, neutro e ré. Tem um Rzinho aqui também. Então é bem autoexplicativo, né? Para fazer o ajuste dessa coluna na parte da inclinação, eu consigo fazer através da liberação desta alavanca. Se eu puxo para cima, esta alavanca, a minha coluna de direção ela fica solta, ó. Ajustei na altura que eu quero. Vou travá-la. Eu puxo para baixo, firmei a minha alavanca. Está firme e posicionada na posição que eu quero para fazer essa movimentação. Ainda do meu lado esquerdo, nós temos aqui a alavanca do freio de estacionamento. Por mais que esse equipamento ele tenha um sistema de frenagem por inércia e esse sistema ele é parametrizável, o que isso quer dizer? Eu consigo deixar ele mais sensível ou menos sensível à desaceleração desse equipamento. Sempre que o operador se ausentar do cockpit da máquina, ele precisa fazer o acionamento. Então, notem que aqui ele está acionado, para eu soltá-lo eu preciso pressionar o botão em cima da alavanca e entrego ele lá para a posição original. Aqui ele está desacionado. Se eu quero acioná-lo, eu puxo ele. 3 estralos é o suficiente, não precisa puxar até encostar, né? Até porque se você se forçar muito aqui, você reduz bastante a vida útil do cabo do freio de estacionamento e do próprio conjunto como um todo. Então, acionei para soltá-lo, pressiono e solto, ok? Vou deixar acionado porque o equipamento está desligado. Ainda na minha esquerda nós temos aqui, ó,
uma tampa de visita ao reservatório do fluido de freio. Recomendamos o uso de DOT 3 ou DOT 4 para este equipamento. Embora tenha aqui especificado DOT 3, nós também podemos utilizar o DOT 4. Do lado direito, nós temos outra alavanca que é responsável pelo sistema de iluminação da máquina. Veja, essa alavanca ainda dispõe de uma tecla rotatória aqui que eu consigo fazer o ajuste dos faróis do sistema luminoso, certo? Então eu posso deixar em off, eles estão desligados, ou meia luz, ou com todos os faróis ligados. Ainda nesta alavanca, quando eu projeto ela para frente, significa que eu farei uma conversão para a minha esquerda. Deixo ela no centro. Se eu quero fazer uma conversão para a direita, eu aciono a alavanca para trás, no sentido do operador. Já no painel, nós temos esse botão que é referente ao farol auxiliar. Então, notem, é um farol que fica na parte traseira do equipamento. Acionei ele, o farol está acionado. Vou desligá-lo. As alavancas disponíveis nesse equipamento são 3, partindo da minha esquerda para a direita: elevação e abaixamento, inclinação da torre, chama a atenção aqui que ele é bem autossugestivo. Se eu empurro a alavanca, ou seja, empurrei ela no sentido da carga, a torre vai inclinar no sentido da carga. Se eu quero que a torre incline para o equipamento ou sentido do operador, eu puxo a alavanca no sentido do operador. E aqui se aplica a mesma regra para todos os equipamentos elétricos. A velocidade de acionamento ou a variação de velocidade desse acionamento está diretamente ligada à intensidade do acionamento da alavanca. Note que se eu acionar devagar, o equipamento vai inclinar a torre bem devagar. Diferente se eu acionar com toda a intensidade. Note que essa variação, a velocidade desses acionamentos também são parametrizados. Claro, sempre tem um mínimo e um máximo. E por fim, mas não menos importante, nós temos a terceira alavanca, que é a alavanca do deslocador lateral. Ou seja, aqui eu faço o deslocamento do garfo para poder acondicionar de maneira correta a mercadoria. Ainda aqui na cabine, preciso mostrar para vocês que esse equipamento dispõe apenas de 2 pedais, sendo acelerador e freio. Note, nós não temos um terceiro pedal aqui, que seria o pedal de aproximação, certo? Então, o operador nessa situação, nós recomendamos que ele teste o equipamento, né, antes de colocá-lo 100% em trabalho, porque a frenagem por inércia, ela também é parametrizável. Lembrando que existe um mínimo e um máximo. Então, o que seria uma frenagem por inércia? Imagine que estamos acelerando. No momento em que o operador solta o acelerador, a empilhadeira vai reduzindo a velocidade, né? E a gente consegue atenuar ou intensificar essa redução via parametrização. O que antes era feito com o auxílio de um terceiro pedal, agora é feito de maneira eletrônica, ok? E claro, o freio de pedal para fazer o acionamento em situações onde se exige uma parada um pouco mais brusca, uma parada emergencial, aciona-se o pedal de freio, ok? Em pé esquerdo, praticamente inutilizado, semelhante à condução de um carro automático, utilizando apenas o pé direito, tanto para acelerar quanto frear. Na parte superior da cabine nós temos o display. Aqui nós temos informações muito importantes. São elas: o modo de condução, veja, nós temos o S, o P e o E, Safety, Power e Economy, sendo que eu posso transitar entre eles. Teclas S, P e E. Então, se você tem lá, por exemplo, um operador que está começando na sua empresa, vamos colocar no modo S, no Safety. Então, aqui parametriza ali velocidade de tração, curvas de aceleração, curvas de desaceleração.
e assim vai indo. A gente consegue parametrizar 3 níveis diferentes. Muitos optam em deixá-los todos iguais, né? Porque geralmente o operador vai colocar no maior, geralmente coloca no power. Então tem-se por costume colocar os 3 valores iguais, certo? Então, indiferente do modo que aparece lá, parametriza-se de maneira igual. Mas enfim, fica a critério do cliente. Temos aqui o percentual da bateria, muito intuitivo, né? Uma pilhazinha mostrando o percentual de carga. Esse equipamento não deve operar com cargas inferiores a 20%, ok? Temos velocidade média transitada pelo equipamento, horas de trabalho, aí a velocidade real, aqui está em zero porque o equipamento está parado, e aqui nós temos o posicionador de rodas. Ou seja, veja, eu vou girar a minha direção, olha aqui o que está acontecendo, ó. Ele está dizendo para mim para onde está indo a minha roda de tração, a minha roda de direção, perdão. Ó, gira para o outro lado, então ele vai dando a angulação e a posição dessa roda. Vou deixar retinho aqui, ó. Isso, deixei em zero aqui. Opa, aí, tá em zero. Ou seja, ela vai andar em linha reta aqui. Notem também que aqui nós temos o neutro e o P de parking, ou seja, o freio de estacionamento, ó. Ele mostra para mim que está acionado. Então eu vou soltar o freio de estacionamento aqui, ó. Veja que ele vai mudar de cor, ó. Opa, ele apagou, ele nem mudou de cor, ele apagou. Em alguns casos ele fica verdinho, enfim, mas esse aqui ele apagou. Ou seja, o freio de estacionamento não está acionado. Vou acioná-lo, ele já deu sinal aqui, ó. Freio acionado. Ele está em neutro, certo? Para que eu mude esse status, eu preciso soltar o freio de estacionamento. Se eu não soltar o freio de estacionamento, por mais que eu mova a alavanca, a máquina não anda, a empilhadeira não anda, porque ela entende que o freio de estacionamento está acionado. Então, deixa eu voltar no neutro, vou soltar o freio de estacionamento e aí sim vou projetá-la para frente. Olha só, aqui ele já me deu uma seta indicando o meu sentido, ou seja, para frente. Botei no neutro novamente, neutro, botei para trás, já acionou um buzzer, que é tradicional isso para movimentações em marcha ré, e me mostrou aqui o sentido de tração. Quando que o operador vai conduzir em marcha ré? Sempre que a carga comprometer o campo de visão dele. Então, ele pegou uma carga ali que comprometeu o campo de visão, ele precisa transitar com essa carga em marcha ré. E para se movimentar cargas em marcha ré, nós temos ainda aqui na cabine uma outra alavanca, uma alavanca adicional, para que ele possa se apoiar, ele ter mais um ponto de apoio, e nessa alavanca nós temos mais um botão de buzina. Então ele está conduzindo o equipamento em marcha ré e precisou acionar a buzina, aciona-se a buzina. Temos também, obviamente, ao centro do volante, nós temos aqui também uma buzina no centro do volante. Certo? A gente não pode esquecer que aqui junto, próximo ao display, temos o quê? A botoeira de emergência. Como o próprio nome sugere, esse botão deve ser acionado numa situação de emergência. Não é utilizado para ligar e desligar o equipamento. Para fazer esse movimento de ligar e desligar o equipamento, se usa a chave. Aqui você faz o liga e desliga durante as operações. Essa botoeira de emergência, caso surja uma emergência e você precisa de uma resposta rápida, para acionar ela somente empurrando, ela corta toda a alimentação do equipamento. Eu vou desligar aqui a chave, né, para que eu possa soltá-la. E para soltar, eu giro ela no sentido horário. Veja, eu não preciso puxar. Ele é autoexplicativo, tá vendo? Tem as setinhas, então eu giro no sentido horário, ele já soltou. No momento que ele solta, ele libera o contator principal da máquina e aí eu posso girar a chave e fazer a partida do equipamento novamente. Para acessar a parte interna aqui do capô da máquina, eu preciso projetar o banco para frente. Então eu elevo essa alça para ele liberar o trilho e puxo o banco para frente. Para acessar o capô, eu pressiono o capô para baixo e subo esta trava. Subir a trava, tem uma mola a gás ali, ó, que já vai fazer todo o trabalho de manter o capô aberto. Daqui a pouco eu volto a falar sobre essa mola a gás, que para a gente fechar o capô eu preciso pressionar essa parte vermelha para daí poder baixar o capô.
Essa é uma trava, então assim, ó, não baixe o capô porque está travado. Para baixar, eu preciso acionar aqui. Vamos lá. Aqui dentro, nós vamos ter acesso aos controladores, controlador de tração, controlador de bomba, estão todos embaixo dessa chapa aqui. Sugiro que ninguém faça nenhum tipo de intervenção aqui, a não ser equipe técnica homologada Macromac. Aqui nós temos o respiro do tanque do hidráulico, do óleo hidráulico. Para temperaturas ambiente, recomenda-se o uso de óleo ISO-VG 46 e para temperaturas negativas, recomenda-se o óleo ISO-VG 32, certo? E aqui nós temos um buzzer, que é o buzzer de ré, e temos aqui, ó, a vareta que vai indicar o nível do óleo hidráulico. Então eu desrosqueio ela e tenho acesso à vareta. Então aqui eu vou observar o nível de óleo desse equipamento. Eu chamo a atenção para essa máquina aqui porque, diferente das demais, essa máquina não trabalha com um sistema de diferencial. Ou seja, aqui eu não preciso usar o óleo de diferencial, já que essa máquina ela dispõe de dois motores, a gente chama de um sistema chamado Dual Drive, ou seja, a gente vai ter um motor na roda direita e um motor na roda esquerda, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então aqui se faz a inspeção do nível de óleo do hidráulico. Então eu quero mostrar para vocês aqui onde está escondido, né, o motor de bomba. Então eu vou tirar o tapete, deixa eu colocar em um lugarzinho aqui. O assoalho ele é parafusado, mas a gente já soltou os parafusos aqui só para dar velocidade ao vídeo, tá? Então tira-se essa parte. E aqui nós temos o assoalho. Repare que no assoalho está fixado o pedal do acelerador, é um acelerador eletrônico, tá? Então, muito cuidado aí ao fazer o manuseio, né? Você só vai fazer esse manuseio nos casos de manutenção. E as manutenções precisam ser feitas por técnicos homologados Macromac. Esse motor maior é o motor de bomba do hidráulico. Notem, a bomba hidráulica está aqui, ó. Então, esse é o motor de bomba, esta é a bomba. Abaixo nós temos o motor da roda esquerda e nós temos ali o motor da roda direita, ok? Abaixo dos controladores nós vamos ter a bateria, depois vocês vão acessar ali pela lateral, e aqui nós temos um conversor DC-DC e temos uma caixa de fusível. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, esse equipamento, diferente dos outros equipamentos contrabalançados maiores, ele tem um sistema de direção elétrico. Deixa eu baixar aqui, ó. Vou baixar o capô. Então, ó, aciono a parte vermelha para trás para eu poder empurrar. Eu vou deixar ele meio aberto aqui. E o sistema de direção tá todo aqui atrás, ó. Já soltei os parafusos também para dar celeridade ao vídeo. Tirei a tampa. E o conjunto de direção está todo aqui, ó. Este ali é o nosso motor de direção. Então esse equipamento ele tem uma direção elétrica. É bem suave, bem fácil de manusear e é diferente dos outros que tem um sistema de direção hidráulica. Ok? Então, olha só, pessoal, vocês viram lá dentro que os dois motores, mas acho que por esse ângulo aqui ainda fica melhor, tá? Aqui nós temos acesso fácil aos motores. Então, a precisão e o controle é muito maior na parte de tração quando a gente tem esse sistema dual drive, principalmente em equipamentos mais compactos. Então, por isso se faz necessário ter esse controle, porque, vamos lá, estamos movimentando carga e isso precisa ser movimentado com segurança e precisão. Sistema de iluminação todo em LED de 24 volts, isso faz com que o consumo seja menor, né, da bateria, garantindo uma autonomia maior. Bom, agora a gente vai partir para a parte da recarga desse equipamento. Então, primeiro passo, estaciona-se a máquina no lugar reservado e adequado para fazer essa recarga, né, nos espaços devidamente destinados. Abaixa-se a torre, encosta os garfos no chão e desenergiza o equipamento. Uma posição de segurança, o freio de estacionamento já está acionado. A máquina aqui ela tem uma bateria de 80 volts, 304 amperes. Então, deixa eu mostrar a bateria para vocês. Então esta é a bateria de 80 volts, 304 ampere-hora.
temos opcionais de baterias removíveis para caso daquelas operações muito intensas, enfim. Mas com o advento do lítio a gente tem a versatilidade aí das recargas de oportunidade. Então, para se fazer a recarga desse equipamento, uma vez que você estacionou ele, parou, abre-se apenas esta portinhola e depois a portinhola da pistola. Empurra a trava, ela vai abrir automaticamente. Sempre, antes de iniciar as recargas, observe se não há nenhum indício de sujeira, umidade nessas conexões. É muito importante sempre após as recargas manter essa tampa fechada, justamente para evitar a entrada de material abrasivo ou contaminante. Então parei o equipamento, abri a porta de visita, venho para o carregador. Esse aqui é um carregador trifásico, 380 volts, né, a alimentação dele. Ele vai enviar para a bateria 80 volts e 100 ampere de corrente, ok? No momento mais alto dessa recarga, ele vai consumir da rede 15 ampere por fase, ok? Então aqui ele já está energizado, atrás dele tem disjuntores que servem apenas como chave de liga e desliga, ok? Então eu desenergizei, agora eu vou ligá-lo, né? Ó, liguei, ele vai fazer toda a leitura, enfim, vai carregar e já vai abrir a interface que nós precisamos. Veja, esta é a interface que vai trazer informações sobre tensão, corrente, a corrente de saída, tensão de saída, tensão da bateria, percentual da bateria. Eu acho muito interessante esse carregador porque ele dispõe de rodinhas, então você consegue transitar com ele com facilidade. No caso aqui nós vamos levá-lo mais próximo à máquina. Então, desenergizei a máquina, liguei o meu carregador, saquei a pistola. Repare que aqui na pistola ela tem uma trava e um engate. Essa trava é uma trava mecânica, mas esse sistema de pistola para carregamento, ela também dispõe de uma trava eletromagnética, tá? Então, tirei a tampa, vou posicionar retinho com o conector. Veja, é terminantemente proibido fazer movimentos para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Se estiver fazendo força para conectar ou para soltar a alavanca, alguma coisa está errada. Então, levanto a trava, ó, levanto a trava, posiciono corretamente e empurro. Ele vai entrar tranquilamente no conector e aqui ele já vai começar a fazer algumas leituras. Ó, já começou, já atracou aqui o cooler. Veja, percentual de corrente, percentual de carga, ele vai fazer uma recarga de 100%, tensão da bateria, tensão de saída, corrente de saída. Repare que essa corrente ela vai aumentar até ela chegar em 100. E isso tudo está acontecendo de maneira automática. Então veja, ele está mandando 87,6 volts para a bateria, uma corrente de 100 ampere. E aqui ele vai fazer o percentual da bateria subir até chegar ao 100%. Agora ela está com 55%. Então ele vai fazendo a recarga e ao passo que do tempo ele vai subindo e esse percentual também vai subindo. Digamos que precisa ser feita apenas uma recarga de oportunidade, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Para que você pare essa recarga, é necessário que você não pode ali tirar o conector sem fazer um pause no carregador. Então aqui onde está escrito Mode, tá vendo que está escrito Turn On? Abaixo do Turn On está escrito Turn Off. Então digamos que eu já fiz uma recarga lá de 10 minutos, vai. Vou tocar aqui, ó, é touchscreen, toquei no Turn Off. Ele vai começar o processo de desenergizar a parte de potência do carregador. Ó, corrente de saída já foi baixando. Baixando. Desenergizou, chegou a 0. Aí eu posso ir lá e desconectar a minha pistola de carregamento. Muita atenção que antes de fazer a recarga, sempre observe se está em turn off ou turn on. Por quê? Às vezes algum outro operador colocou o carregador, fez uma recarga de oportunidade, deixou em turn off. Você vai ali conectar a pistola, ele não vai iniciar o carregamento. Então, colocou a pistola e está ali turn off, volta e pressiona o seguinte, turn on. Turn on, ele vai fazer toda a leitura novamente e vai iniciar o carregamento. Caso você deseja fazer uma recarga completa, é só deixar ali que no tempo certo ele vai desligar sozinho. Uma vez que eu
ou ele completou a recarga, ou eu apertei turn off para parar a recarga, para desconectar a pistola é simples. Pressiono a trava mecânica para liberar e puxo reto. Lembra que eu falei que não pode fazer movimentos para sacar? Então, ó, puxo a trava e vou puxar reto. Nós temos as opções de acondicionar a pistola diretamente no carregador aqui, que ele tem um soquetezinho específico para ela, ou na lateral do carregador nós temos aqui um apoio do cabeamento. Tá vendo? A gente pode colocar a pistola ali. Só que se você vai colocar a pistola ao lado, sempre utilize a tampa. Ah, vou acondicionar aqui. Tudo bem, não tem problema algum, mas deixe a tampa. Aqui no carregador você não necessita da tampa. Ó, conectou, tá tudo certo.